Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, antes de mais nada, para quem quiser fazer o meu bolerinho, eu vou deixar lá no final, no vídeo sugestivo e também aí abaixo na descrição, tá bom? Hoje eu vim falar sobre medidas, tá? Tudo que a gente faz copiando de outras pessoas ou até mesmo de modelos que tem na internet, a gente sempre tem que fazer, né? Medindo e experimentando, tá? Tudo, seja qualquer coisa. Pode ser um gorrinho, pode ser uma meia, pode ser uma luvinha, pode ser um bolerinho, uma blusa, um vestido. Tudo tem que medir, tá? Porque é o seguinte, deixaram um recado para mim. Olha só, eu vou ler aqui, tá? E aí a gente vai falar sobre isso. Ela falou assim: assim não vale, tem que fazer passo a passo, por gentileza. Me ensinou tudo errado, confusão crocheteira. Aí eu falei: ensinei passo a passo, sim. Se não ensinasse, não mostraria terminada. Aí ela falou, um outro comentário. Por esse caderno seu aí, me fez fazer tudo errado. Me fez aumentar até a sétima carreira. Meu Deus, ficou uma touca. E ela tava fazendo uma meia. Ai, gente, eu ri pra caramba. Até suei. Meu Deus. Aí eu falei pra ela, não tenho culpa se você não foi fazendo e medindo no pé. Se o seu virou touca, é porque seus pontos são largos, tá? Então é isso, gente. Tudo que você for fazer, você tem que medir, experimentar, colocar ali, por exemplo, no caso dela, tá fazendo a meia pro marido, pro filho, não sei. Então, não tem como medir em você. Vai medir na pessoa, para quem você está fazendo. No caso, eu lembro que essa meia eu fui fazendo e fui medindo no Fernando. Fui fazendo, medindo. E eu desmanchava, fazia de novo, desmanchava, fazia de novo, até acertar. O pé dele é um pouquinho largo, tá? Ele usa 42, mas o pé dele é um pouquinho largo. Então, eu fui fazendo, experimentando, fazendo, experimentando. Quando eu vi que ficou bom, aí eu fiz outro e já ensinando vocês. O caderninho que ela se referiu é o caderninho onde eu mostrei para vocês. Começa com tantos pontos. Na segunda carreira faz um aumento para cada ponto. Na terceira carreira faz um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Dois aumentos, dois pontos sozinho. Um aumento, três pontos sozinho. E assim por diante, né? Só que o erro que ela teve, por mais que ela tenha o ponto largo, alguma coisa assim, ela deveria experimentar. Tudo que você faz copiando de outras pessoas ou, né, modelos que tem na internet, você tem que fazer sobre a sua medida ou a medida para quem você estiver fazendo. Nunca deve ir lá e já fazer e já quer ficar pronto e tá perfeito. Não, não é assim, tá? O alfaiate, a primeira coisa que ele faz é o quê?
Quando você vai lá, você fala, eu quero um terno. Ele faz o quê? Ele não vai medir? Vai tirar todas as suas medidas do punho, do comprimento do braço, da cava, do ombro, de tudo, tudo. Quando você vai numa costureira, quer fazer a barra, você não tem que experimentar a calça para ela ver até onde ela tem que cortar a barra? Então é a mesma coisa, né? Quando você vai numa marcenaria, você pede para ele, eu quero uma mesa de 2 metros. Ele não tem que medir 2 metros para fazer a mesa? Ou ele vai no olhômetro? Ele não pode fazer no olhômetro, senão ele vai errar. Então, ele é tudo sobre medida. Tudo sobre medida. Roupa que a gente faz, por exemplo, esse bolerinho eu fiz pra mim. Ficou bom pra mim, né? Eu gosto do bolerinho aqui largo. Mas você não gosta. Aí você faz, aí fala que o erro é meu? Não, o erro é seu, porque você não prestou atenção, né? Eu mostrei no final do vídeo como foi feito, quantos centímetros que eu deixei de cava, né? Então, aqui cabe 2 braços meu. Eu gosto de larguinho. Bolerinho, eu gosto de larguinho, né? Aqui, logicamente que não fecha, né? Mas ele é... Por quê? Porque é bolero, é curtinho e, né? É pra usar só assim, pronto, acabou. Uma camisetinha regata, tá bom, né? Agora, se for uma blusa, dependendo da blusa, eu gosto dele mais apertadinho. Dependendo da blusa, eu gosto dele mais ou menos, com os 2 dedos de espaço aqui embaixo. Aqui, no decote, eu gosto um pouco mais decotado, quando é gola redonda, né? Cava redonda. Às vezes, eu quero fazer decote V, então, mas eu não quero muito decotado. Então, quer dizer, tudo essas coisas a gente tem que ver e tem que experimentar e medir para ver. Se você faz qualquer modelo que eu já fiz, né? Aí, de repente, você é mais pequenininha em cima e embaixo você é um pouco mais gordinha, digamos assim. O que que acontece? Vai ficar bom para você? Não, não vai. Porque aqui vai ficar larguinho e embaixo vai ficar justo. Aí o que que vai ficar? Aí a culpa é minha? Sendo que eu passei as medidas e tudo mais da minha medida? Não, não é culpa minha. Não pode falar que a culpa é de fulano, ciclano, beltrano. Tem que ver o que você fez de errado. Então, por isso mesmo, para eu passar tudo bem certinho, é um marimbondo. Para passar tudo bem certinho, o que que eu fiz? Eu fui lá, medi no Fernando, sai para lá. Sai para lá. Eu medi no Fernando, né? Para poder passar para vocês. Tá bom? Então, tudo que você for fazer, seja de uma receita que você comprou de alguém, né? Por exemplo, da Vanessa Montoro, ou comprou da Círculo, que tem modelos exclusivos que ele não vai liberar. Então, por exemplo, você vai lá e compra e tal. Seja de qualquer outra pessoa, ou meu, ou de qualquer um. Você vai fazer exatamente como tá lá, mas se ali tá marcando, se de repente você nem viu, tá marcando lá tamanho 38. E você usa tamanho 42, 44. Você vai fazer o mesmo tamanho? A não ser que você
faça e depois você vai ver, você vai falar, poxa, onde eu errei? Você errou em tudo desde o começo, porque você não foi experimentando. Então, é sempre bom ver esses detalhes primeiro, né? O tamanho, a linha, a agulha, a metragem, quantos centímetros ficou na cintura, no quadril, no busto. Aí você vai ver se você tem que aumentar ou diminuir e fazer do seu tamanho. Aí você vai fazendo, experimentando em você e vai fazendo. Então, a gente tem que virar um manequim ao mesmo tempo. Então, vira e mexe, quando eu vou fazer alguma peça para mim, eu faço, por mais que seja copiado de uma revista, alguma coisa assim, eu faço e vou experimentando. Faço, vou experimentando, vou experimentando, vou experimentando, até o final. Porque aí depois eu vejo se eu quero mais comprida, se ficou muito apertado, né, nas cavas, se o decote tá muito em cima, que eu não gosto de decote aqui, eu gosto de decote mais ou menos até aqui. Pelo menos até aqui abaixo do pescoço, porque senão aquele negócio fica incomodando, né? Então tem que experimentar, gente. Experimenta, vê se tá tudo certinho. Eu falo bastante sobre isso quando eu faço uma peça. Às vezes até fora, né? Quando eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas coisas, eu acabo falando também sobre medidas. Sempre faz sobre medida. Sempre faz para você. Nunca copia exatamente da pessoa. Você tem que fazer sobre a sua medida. Tem um bolerinho meu que é para iniciante. É um bolerinho hiper fácil. Uma senhora, ela me perguntou uma vez, eu posso usar a linha Anne? Eu falei, pode. Só que você tem que fazer na sua medida. Então, logicamente, com a linha Anne, que é mais fina, você vai ver que aquelas correntinhas que eu fiz iniciais vai ficar muito pequena, pouco. Aí você faz mais, né? Aqui na parte do pescoço também você faz um pouquinho mais. E depois, do outro lado, faz igual que você fez, né? Do lado direito, você vai fazer pro lado esquerdo igual, né? Então, você vai fazer exatamente como eu fiz, só que modificando o tamanho. Por causa da linha, porque a linha é mais fina. Igual tipo, luva também. Luva eu faço para minha mão. A minha mão, ela aqui, né? Ela é um pouco mais gordinha. Mas eu tenho a mão pequena. Bem pequenininha a minha mão. Então, aqui é mais gordinho. Quando você vai fazer luva, você tem que medir aqui assim, ó. Você faz assim e vai medir aqui, né? Você vai fazer nessa medida aqui, ó. Tá? Aqui no meio do dedão, dando a volta aqui. Aí você vai fazer, logicamente que aqui vai ficar mais largo, porque aqui é, né, maior do que aqui. Aí você vai pensar, depois aqui eu posso fazer um ponto que ele diminua, tipo um ponto em relevo, né? Vai ficar com a mesma quantidade de ponto, mas só que ponto em relevo, que ele vai ficar mais apertadinho aqui. Então, você vai fazer na sua medida, né? Não na minha, como eu fiz, mas faz na sua. Eu sempre falo, passou a mão aqui, senão tá bom. Porque às vezes você pode ter a mão fina e comprida. Às vezes sua mão é um pouco mais maior que a minha, né? E tal. Quer dizer, cada um tem um tamanho. Então, faz no seu tamanho. Por exemplo, eu faço uma blusa para mim,
tamanho 44, 46. Normalmente é o tamanho que eu uso. Aí, de repente, eu quero fazer um pouco maior, eu quero fazer 46, 48. Aí eu falo, esse tamanho serve até para o tamanho GG, né? Que tamanho LL. No tamanho do estrangeiro, LL, 2L. E no Brasil, GG, 2G, né? Aí vocês pegam e falam, poxa, e agora, como é que eu vou diminuir? E fica toda, né? Ah, não vou fazer porque ela fez muito grande e tal. Eu sempre falo para vocês, diminui o tamanho da quantidade de correntinhas. Sempre faz 3, 4 carreiras e mede ali. Aquela medida é aquela que vai ficar. Então, se você viu que ficou bom para você, tudo bem, você segue fazendo, né? Segue fazendo. Agora, se ficou muito largo ou se ficou muito apertado, você vai desmanchar rapidinho, né? O difícil é quando você tá lá quase no final, aí você vai ver essas coisas. Aí já vai ter que desmanchar. Aí a culpa não é minha, tá bom? Vocês que tem que observar essas coisas. Não sou eu, porque eu não tô vendo o que vocês estão fazendo. Então, vocês que tem que observar todos esses detalhezinhos, né? Então, para fazer peça e tudo, tem que sair medindo para ver se ficou bom ou se não ficou bom, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Guarda essa dica para vocês, tá? E não deixa de pegar esse costume de medir, experimentar, tá bom? É muito importante, ok? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!